Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler Gênesis 18, verso 1. Gênesis 18, verso 1. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. Grande Senhor, desejamos que o Senhor manifeste a cada um de nós a sua palavra, que é a sua presença, a sua aparição para nós. Cada um alcançou sua presença de uma forma, e nós queremos ser agradecidos a Ti por podermos usufruir da sua forma e sua presença, seu aparecer no dia em que vivemos da forma bíblica. Pai Celestial, conceda graça a cada um de nós, o perdão que cada um precisa, para que todos cheguemos diante de Ti reconhecendo que nada somos e que dependemos de Ti. Orienta-nos para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-nos. Vamos pensar um pouquinho sobre Deus apareceu a Abraão. Bom, Deus aparece de várias formas, Ele se manifesta de várias formas. E chegou um ponto que Ele apareceu para Abraão, e Abraão pôde vê-lo claramente. Não era apenas uma luz, mas era uma pessoa. Podemos dizer até que não era uma teofania, porque ele tinha visto Deus já na forma de teofania também. Mas agora em Gênesis 18, verso 1, ele vê Deus, um homem que comeu, bebeu, todas as características eram de um homem, e aquilo era Deus. Muitas vezes as pessoas chegam até aquele ponto e dizem, mas era um homem. Mas aquele homem era Deus. Aquele homem que comeu, bebeu, comeu carne, bolo, manteiga, como nós lemos aqui, o que ele fez na casa de Abraão. Sendo um homem comendo, mas ele era um Deus, sabendo o que Sara tinha pensado. Sara sorriu intimamente, nem moveu seus lábios. Sorriu intimamente quando Deus disse que Abraão teria um filho. E ela sorriu porque um homem velho, uma mulher que era estéril desde novinha.
agora ter um filho. Sorriu, ela sorriu por isso. E Deus disse para Abraão por que Sara sorriu. Então era um homem comendo, bebendo, e muitas vezes a pessoa não valoriza aquilo, porque cada vez que Deus manifesta, ele é um homem. Se Deus viesse como Deus, ninguém o suportaria. Deus é luz. Quando ele veio em forma de luz para Moisés, eles precisaram cobrir o rosto de Moisés, porque resplandecia de uma tal maneira. Quando ele veio como luz para Saulo de Tarso, aquilo chegou a cegar Saulo naquele momento. É uma luz. Mas quando ele vem como um homem, então as pessoas batem nele, as pessoas criticam dele, as pessoas zombam dele, porque ele é um homem. Como Deus não apareceu dessa forma para Ló. Eu queria falar disso também, porque o irmão Brana fala das duas coisas aqui. Abraão viu Deus, a Bíblia diz aqui, já no início, depois apareceu-lhe o Senhor. Não é para qualquer pessoa que Deus aparece. Se eu falar para você, ó, Deus apareceu para mim, então eu seria um hipócrita. Que forma que Deus apareceu? Ele não apareceu para mim como ele apareceu para Abraão. Para Abraão ele apareceu, na verdade, como um homem e era Deus. Para mim, eu só posso dizer que ele apareceu como qualquer um de nós. Deus apareceu para mim em forma da palavra. Eu ouvi a palavra e a palavra é Deus. Então, aquela palavra que é Deus apareceu para mim. Mas não é que eu via um anjo, eu vi um homem especial, que é Deus, como Abraão viu. Quando Abraão viu, era um homem, comendo e bebendo. Agora, Abraão o honrou. O problema das pessoas é não ter condições de honrar o homem, quando Deus é homem. Então, Deus foi homem no tempo de Abraão, que nós temos essas três manifestações. Deus homem no tempo de Abraão, comendo e bebendo. Deus 16 elementos. Deus homem, Jesus. Jesus era Deus, mas era homem. Ele era homem quando ele tinha fome, quando ele dormia na polpa do barco. Ele era Deus quando ele levantava e parava o vento, o mar, quando ele dizia ao morto de 4 dias, como Lázaro, levanta, sai para fora, sai dessa tumba. Não é um homem, aí é Deus. E tudo estava naquela pessoa. São características daquela pessoa. Um homem com característica de Deus. Um homem com 2 características. Característica de homem e característica de Deus. Qualidades de homem e qualidade de Deus. Foi o que ele manifestou no tempo de Abraão, no tempo de Jesus. Agora, o povo nunca pensava, nós mesmos nunca pensávamos, os Estados Unidos nunca pensou que Deus outra vez manifestaria em um homem, que Deus seria um homem para revelar os mistérios. Agora, para Abraão veio um Deus, um homem, para poder dizer para ele que ele teria um filho. O filho estava para vir quando isso aconteceu. Deus veio para ele para mudar o nome dele, de Abrão para Abraão. Isso é o que Deus faz. Quando Deus vem, ele tem um trabalho a fazer. E se você não valoriza o primeiro trabalho que Deus veio fazer, mudar o nome que um homem já tinha, você não vai conseguir ver o que Deus está fazendo na próxima vez. Aí quando veio Jesus,
O nome Jesus também não era citado, mesmo que o nome Jesus é um nome português, ele é Yeshua, mas esse nome não era conhecido. Falei, isso é Deus, vai nascer, Yeshua nascerá. Não, simplesmente mostrou as características, as qualidades: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Era só qualidades, mas não mostrou o nome dele. Por isso, quando ele nasceu e eles o condenaram, não o receberam, porque eles não viram ele vir da forma que eles pensavam. Eles pensavam que ele viria de uma outra maneira. E ele chega como um bebê, chorão, ali na manjedoura. Como crer nele? Como admitir que é Deus quando está chorando? Como admitir que é Deus quando está apanhando dos homens? Como admitir que é Deus quando estão arrancando barbas à mão cheia, criticando dele, cuspindo em sua face? Eles não podiam ver que era Deus. Mas era a maneira que Deus veio, dessa vez chamado Jesus Cristo. Fizeram de tudo com ele. E era Deus. E Jesus mesmo perguntou: por quais das obras que eu tenho feito que vocês estão me condenando, me rejeitando? Diz: não é pelas obras que você faz ou fez, mas porque você, sendo tu homem, te fazes a ti mesmo Deus. Então, eles nunca podiam ter a luz de que viria Deus naquele tempo. E era o povo mais religioso, o povo que sabia que o Messias era Deus. Até no tempo do irmão Brana conversou com um homem, um rabino, e perguntou para ele: que relação você vê que tem o Messias com Deus? O rabino diz: é o próprio Deus. Então, o rabino de 2 milênios depois de Jesus sabe, mas de 2 milênios atrás eles também sabiam, só que era um homem. Eles pensavam que o Messias seria um indivíduo diferente, que chegaria e já destruiria Roma, acabaria com o reinado romano, introduziria o reinado messiânico. E não, ele ainda vinha para morrer. Ele ainda nascer como uma criança, crescer e ter um ministério de 3 anos e meio, depois ser rejeitado, ser morto, ser sepultado, ressuscitar ao 3º dia, e não somente nisto, mas depois de 40 dias que esteve na terra, foi, após a ressurreição, foi assunto aos céus. Ele tinha que cumprir tudo isso. Mas quando ele veio, eles pensavam que Jesus, como Messias, teria que fazer um trabalho como eles pensavam que era. Ele vai chegar a acabar com esse reinado romano que nos escraviza e vai nos dar o reinado messiânico. E não era. Agora, todos nós crentes pensávamos que quando Jesus viesse, agora, que nós nem sabíamos que Jesus ia vir como filho do homem, isto é, Jesus numa carne humana. Nenhum crente sabe disso. O que todo crente sabe é que Jesus vem arrebatar a igreja. Isso é que os crentes sabem. Jesus vem arrebatar a igreja. Mas por que eles rejeitaram Brana? Assim como os judeus rejeitaram o Messias. Porque eles pensavam que o Messias lá atrás vinha destruir Roma e implantar o reino messiânico. Eles pensavam que se Jesus viesse agora, então ele já viria e arrebataria a igreja. Foi pensamento do homem, pensamento da denominação. Mas o que a Bíblia diz: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias da vinda do Filho do Homem. Nos dias de Ló, será também na vinda do Filho do Homem. Então não é arrebatamento. O que nós não sabemos, o que os crentes não sabem, é que não era arrebatamento que Jesus estava falando dos dias de Noé.
era a vinda do Filho do Homem. Filho do Homem é outra vez Deus num homem, Deus numa carne. É Deus criticado, é Deus zombado, é Deus escarnecido, é Deus desvalorizado. É isso que aconteceu no tempo de William Branham. Eles pensavam, se fosse Jesus, então já destruiria tudo e arrebataria a igreja, levaria a igreja. Não, ele veio com uma mensagem para preparar o povo primeiro para o arrebatamento. Eles pensavam que Jesus viria e implantaria o reino messiânico. E você pode ver que esse reino ainda não foi implantado, porque ele vai ser implantado depois das duas testemunhas, Moisés e Elias, que pregaram para os 144 mil israelitas, tirando 144 mil ainda depois que a igreja noiva for arrebatada. Então, uma coisa que os judeus esperavam há 2000 anos atrás, nem no nosso tempo ainda cumpriu. Vai cumprir depois do rapto da igreja, depois da grande tribulação, é que vai cumprir. Então, eles estavam esperando uma coisa de um jeito e veio de outro. Eles estavam esperando agora, Jesus vai vir, todo crente prega, Jesus vai vir, e você pode ver que na capa, de primeiro tinha a capa dos discos, agora a capa dos CDs, você vê aqueles milhares de anjos tocando trombeta, a vinda de Jesus. Eles não sabem o que pregam. A vinda de Jesus, naquele tempo prometido pela própria Bíblia, pelo próprio Jesus, Jesus disse, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem, assim como vocês vê os dias de Noé, casamento, divórcio, os dias de Ló, homossexualismo. Então teríamos também os dias do Filho do Homem, que é os dias de Deus numa carne, outra vez Deus comendo, Deus bebendo, outra vez na terra. Foi o que teve nos Estados Unidos no entardecer, porque a Bíblia não diz que isto aconteceria no tempo de Lutero. Ele não diz que era na Alemanha, ele não diz que era na Inglaterra. A Bíblia mostra, no entardecer haverá luz, Zacarias 14, 6 e 7. No entardecer é o oeste dos Estados Unidos, ali é onde o sol se põe, é ali onde nasceria um profeta, era ali onde teria a luz outra vez, como houve luz no amanhecer em Jerusalém, no Oriente, haveria luz no Ocidente, no entardecer, no Ocidente haveria luz. Então já houve luz, mas o povo americano soube? Também não soube. Eles não valorizaram Deus quando Ele veio também para eles. Então, cada vez que Deus apareceu, Ele não foi conhecido, não foi valorizado, senão pelos poucos eleitos do seu dia. Quantos milhões de pessoas haviam nos dias de Noé? Mas Deus falou com Noé. Quantos milhões de pessoas haviam nos dias de Ló? Mas Deus não apareceu a Ló. Olha para vocês verem, isso é Bíblia. Não diz que Deus apareceu para Ló. 2 anjos, Billy Graham e Oral Roberts, desceram para Sodoma, para o mundo evangélico, o mundo sodomita. 2 anjos desceram e pregaram para eles. Mas para quem foi que Deus apareceu? Deus não apareceu para Ló. Deus não chamou Ló. Deus não separou Ló. Deus separou Abraão de Ló. Mas Deus não separou Ló. Deus não chamou Ló. Deus chamou Abraão. Esse aqui é o que eu tenho na mensagem do profeta, o profeta do século 20, parágrafo 81. Eu estou tirando apenas alguns tópicos para poder mostrar a vocês que Deus apareceu para Abraão. Então não é questão das outras pessoas tomar conhecimento, porque Ló enfrentou a vida daquele povo, uma vida dissoluta lá dentro de Sodoma. Foi escolha dele. Mas onde Abraão foi? Para a montanha. Lá na montanha não havia sodomismo. Sodomismo havia lá
onde Ló escolheu para viver. Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita. E Ló levantou os seus pezinhos. Um homem de olhos abertos, um homem que gostava de coisas bonitas, olhou para as verdes campinas do Jordão e diz: eu vou para lá. E o que sobrou para Abraão, seu tio, terra seca, onde não tinha sustento para seu gado, para suas ovelhas, se Deus não provesse sustento. Mas Deus proveu sustento para Abraão, porque Abraão era o escolhido de Deus. Por que não para Ló? Ló não era eleito. Agora, há uma pergunta: mas Ló era salvo? Sim, Ló era um salvo, mas não era eleito. Vocês vê três tipos de gente: sodomitas, lotistas e abramitas. Tudo naquele tempo. Então você vê o eleito abramita, você vê os lotistas, Ló e sua família, e os sodomitas, os homossexuais, ali em Sodoma e Gomorra e cidades da comarca. Então, essas coisas existiam naquele tempo, e as mesmas coisas existem no nosso tempo. Nós temos sodomitas, o mundo de sodomitas, nós temos também os lotistas, que são as pessoas boas, pessoas justas, pessoas que choram, que oram pelas pessoas homossexuais, que procuram levantar as pessoas, procuram dar uma ajuda para elas, porque estão vivendo no mesmo nível, na mesma cidade, eles estão vivendo. Por isso Deus foi procurando separar o seu povo até nos casamentos, para que eles não casassem com pessoas daquela qualidade. E tinha que casar com pessoas todas hebraicas, hebreias. E o que aconteceu com o Ló, sua escolha, ele já foi para um lado, que as suas filhas iam casar com aqueles homens daquela cidade. Agora, vai na Bíblia e você vê, os anjos disseram para Ló: vai e avisa os moços que vão casar com suas filhas, fala para eles virem. Zombaram de Ló. Eles eram outro tipo de gente. As filhas de Ló, que Ló era um bom homem, era justo, mas não era eleito, mas era salvo. Tem pessoa que não é eleita, ela não é eleita para arrebatamento, mas ela é salva. Assim, hoje é a mesma coisa. Tem pessoas que não são eleitas para ir no arrebatamento, mas elas são salvas. Tem diferença? Tem diferença. Arrebatamento é um povo escolhido, como Abraão foi escolhido. Um povo salvo é um povo bom, como Ló o foi. Bom, orava pelo povo, estava no meio da política, pois ele sentava à porta da cidade, ele tomava conta da cidade. Um bom homem, político, mas não era eleito. Assim você vai encontrar essa mistura que nós temos, essa mescla no Evangelho, é por esse tipo de gente. Eu tenho pregado isso para vocês, se você é uma pessoa com grande paixão pela política, vai mostrar que você é tão bom crente o quanto Ló foi. Você é bom, você chora, você quer erguer o povo através da política. Mas você nunca poderá fazer isto. Deveria entender, mas você é um que luta como Ló lutou, dentro da sua cidade, procurando melhorar aquele povo. Quem sabe se eu for prefeito da cidade vai melhorar? Não melhorava. E se eu for juiz? Também não. E se eu for presidente? Também não. Isso não vai melhorar. Isso daí é o mesmo espírito político que havia no tempo de Ló, e que Ló usufruiu daquilo para poder ajudar a cidade de Sodoma, mas nunca conseguiu tirar aquele espírito sodomita dali, porque não podia tirar. Era o lugar para onde ele foi.
Era a região para onde ele foi. Esse foi o mal. Ele escolheu a beleza, a aparência, e foi ao castigo de perder até a esposa e ela tornar-se uma estátua de sal. Porque um bom homem, mas ele foi salvo. Entende? Assim é hoje as pessoas, elas são boas, são salvas, mas não são eleitas. Elas não são eleitas. Me diga que você é um eleito para crer em William Branham como profeta. Se você é um eleito para crer em William Branham como profeta, como se mistura com a política? Vai lá, dá o seu voto, faz a sua parte de um brasileiro, escolhe uma pessoa e faz a sua parte. Agora, você que luta por aquilo, luta por um partido que já chama partido, tudo que é partido não presta. Partido nem na igreja não presta. Você tem que ver, Deus não usa partido, Deus não fala com grupos, Deus sempre fala com uma pessoa. Cada pessoa tem que ouvir a Deus e vai ouvir a Deus através da palavra. Ele pensa assim, lá no meu quarto eu escutei Deus falar. Não, você tem que ouvir um pregador, sim. Tem que ouvir um pregador, seja de qualquer igreja, você tem que ouvir um pregador, seja de qualquer ala da mensagem, você tem que ouvir um pregador. Você não vai ouvir direto de Deus. Quem ouviu direto de Deus, você vai ver na Bíblia, eram os profetas. Quem ouvia direto de Deus. Esse sim ouvia. Noé ouvia direto de Deus, Moisés ouvia direto de Deus. Vamos aqui, o Brana ouvia direto de Deus. Era profeta. Esses ouviram direto de Deus, mas cada um de nós tivemos que ouvir alguém. Tivemos que valorizar. Quando nós ouvimos alguém, por isso a Bíblia diz: a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Agora você tem que ter uma fé ungida para ouvir uma palavra ungida. Se a fé que você tem não é a fé perfeita, correta na palavra, é uma fé que se discute, isso é uma fé Sarai. Mas a fé de Sara, ela não discute. Ela teve a fraqueza de sorrir, mas ela creu. Abraão creu. Cada um de nós devemos valorizar a forma de Deus aparecer para nós, certo? Cada um de nós. Eu tenho que valorizar. Eu acho que hoje a maneira que Deus está aparecendo para nós é tão simples que é difícil as pessoas valorizar, porque é mais simples do que foi em todas as épocas, em todos os tempos. Você vê Deus vir comer com Abraão, está mais fácil. Você vê Jesus, Deus, vindo, comendo com o povo, era mais fácil. Você vê Brana curando enfermos, ressuscitando mortos, falando a palavra, criando esquilos, matando esquilo, comendo, para provar que a palavra falada cria. E depois, é verdadeiramente um esquilo, não é uma visão, é um animal. Matou, comeu. Essa forma de Deus aparecer é maravilhosa. Mas quando você vê que Deus apareceu de uma forma em palavra, em pregação apenas, que Deus apareceu no dia de Pentecostes, enquanto Pedro pregava, o Espírito Santo caiu. Quantos críticos tinha ali? Você vai ver os críticos dizendo, eles estão cheios de vinho. Mas tinha aqueles que criam na manifestação de Deus naquele dia. Por quê? Deus estava manifestando através de um homem que há pouco tempo atrás foi um homem que falhou com Jesus. Eu nunca ouvi, eu não o conheço. Quanto que você queria um homem desse para ser seu pastor? E Jesus pegou esse homem e disse, pastoreia minhas ovelhas, pastoreia meus cordeiros. Quanto que nós queremos um homem desse que falhou ali atrás com o próprio Messias? Mas teriam que aceitar naquele dia do Pentecostes, era simples. Mas crer em Pedro, aceitar Pedro. Por que não o doutor Lucas?
Porque o Pedro, Deus vem da simplicidade. Olha, o tipo de homem não sabe escrever. Como pode Deus estar no homem desse? Ele traz um discurso, tudo bem, mas ele não sabe ler e escrever. Não estamos apoiando a ignorância. Cada um deve ler, aprender a ler, escrever, se formar para médico, para doutor, para o que você quiser. E isso não faz a pessoa. Você é a pessoa que é. O estudo não te faz. Você é o que é. E ali você vê um Pedro e as pessoas tinham que zombar dele. Por que o mataram? Porque a história diz que o crucificaram de cabeça para baixo. Porque ele diz, eu não mereço morrer como o meu Senhor. Ele foi um homem que entendeu. Eu não mereço morrer como meu Senhor. Me crucifique de cabeça para baixo. Para eu morrer diferente, porque eu não mereço, não sou igual a ele. Aquela falha de Pedro estaria na mente dele sempre. Cada vez que ele quisesse ser um Pedro orgulhoso, aquela falha vinha nele. Disse, não, ele me perdoou. Eu nem merecia o posto ministerial que eu uso. Eu não mereço ter um povo no meu pastoreado. E ele me mandou pastorear esse povo. Reconhecer o que Deus tem feito por você. Reconhecer quando Deus aparece. Nesse tempo final, nós temos que reconhecer a aparição de Deus. Sabe quem vai reconhecer? Nós temos, olha, temos o Elohim que já veio. Temos os 2 anjos que já vieram e todos eles já foram agora. Billy Graham e Oral Roberts, os 2 anjos que desceram a Sodoma para pregar, anjos de Deus, para pregar, eles desceram a Sodoma, pregaram, tentando salvar o povo, com uma mensagem de arrependimento, de graça. Mas nunca deixaram da Santíssima Trindade que a Igreja Católica criou desde o Papa São Damaso 320 depois de Cristo. Eles nunca abandonaram isso, porque os anjos não vieram para isso. Mas você vai ver Elohim, Deus em carne, em William Branham. Ali é Deus em carne, é Elohim outra vez, comendo, bebendo. E as pessoas não valorizaram, os Estados Unidos não valorizou. Nós que estamos falando aqui, que era Deus em carne, mas lá não tinha ninguém pregando que Branham era Deus em carne, lá nos Estados Unidos. Quando um neto do irmão Branham disse que irmão Branham falhou por fazer o povo crer que ele era o Elias, quer dizer, esse neto é um incrédulo. Pensa bem, o William Branham não era Elias apenas, e ele já está descrendo que o William Branham foi Elias. O William Branham não era Elias apenas, o William Branham não era 7º anjo apenas, o William Branham era Elohim em carne. O que foi que fez Elohim? De costas viradas para a tenda, e falou o que Sara estava pensando atrás dele. Deixa eu tomar algumas coisas aqui para vocês verem. Irmão Branham diz assim, ele está aqui, 158, Abraão restaurado. Eu digo isso no nome do Senhor. Acham que ele está? Agora, ele pode usar a minha carne do mesmo modo que ele poderia criar uma carne. Porque, de qualquer forma, foi ele quem me fez. Ele poderia usar a sua carne. Ele te criou e te fez. Você não acha isto? Agora, se você simplesmente abrir seu coração e tirar a si mesmo do caminho, que a maioria das pessoas fica no caminho atrapalhando Deus. A mentalidade delas são muito desenvolvida, fica atrapalhando Deus, elas ficam no caminho, atrapalhando Deus. Tira você do caminho, ele entrará, pode te usar. Ele é o mesmo Deus, ele dá os mesmos sinais. Amém.
Crê você nisto? Amém? Olhe para ele. Deixe-me virar minhas costas. Ore por algo que você tem. Isso é um desafio. 159, Abraão restaurado. Sim, senhor. Aqui está um homem diante de mim. Ele está de pé, assentado bem ali atrás. A gravata aberta aqui na frente, com um terno leve, cabelo ralo em cima, sofrendo com um problema no coração. O homem com um terno de aspecto cinza, assentado aqui, olhando bem para mim. Você está orando. Aí ele começou a falar com esse homem. Você está orando. Ele diz, deixa-me virar as costas. Ele tinha virado as costas. Você está orando. Senhor, deixe ele me tocar. Aqui, olhando para mim. É isto correto? Levante a sua mão se isto é correto. Aquele mesmo anjo veio me dizer que ele estava dizendo em seu coração, então por que não é o mesmo Deus? Quando ele falou do que o homem sofria, o mal no coração, e aquele homem estava orando, dizendo, Senhor, faça com que aquele homem fale a meu respeito. E ele então, com as costas viradas, falou. Ele diz, é o mesmo Deus. Aí ele diz no 157, irmão, Abraão restaurado, o anjo do Senhor está aqui esta noite. Eu creio que o povo dos Estados Unidos não percebia isso, não. O anjo do Senhor está aqui nesta noite. Ele é o Deus Jeová em carne. Ele é Jeová Deus em minha carne. Você acha que eles perceberam? Ele estava dizendo, ele é Jeová Deus em minha carne. Como Jesus mesmo podia dizer, o Espírito de Jeová está sobre mim, porque me ungiu. É Deus sobre aquela carne. Agora o Espírito de Jeová sobre o William Branham, ungindo a carne dele. Estavam eles percebendo nos Estados Unidos? Não estavam. Agora, hoje eu tenho que crer na palavra de Deus sem ter estes sinais. Porque não temos na Bíblia profetas para fazer isso mais. O último profeta dos gentios agora, que veio com poder de vidência, foi William Branham. Quando vocês vê João comendo o livrinho, sendo profeta, sendo apóstolo, sendo pastor, ele está fazendo uma coisa que ele viu antes dele fazer, seu antecessor fazer. Ele está realizando um trabalho, mas ele não está tendo aquela visão que Branham, o sétimo anjo, teve ali atrás. O que Deus tinha escolhido foi exatamente o sétimo anjo para isso, para esse fim, para representar Deus em carne, no tempo de Abraão, de Jesus e de Branham. 3 vezes nós encontramos este testamento na Bíblia Sagrada. Ele é Jeová Deus em minha carne. Aquele mesmo Deus nunca morre. Ele é simplesmente real. A coisa é, o povo não o reconhece. Esse é o problema. Deus opera, Deus está presente, mas como crê que é Deus se comeu com Abraão? Como crê que é Deus se comeu com os apóstolos, com os pecadores? Como crê que é Deus se comeu em William Branham e caçou esquilo, pescou, matou esquilo? Só a quantidade era observador da lei. Naquele estado só podia matar 3 esquilos, ele não matava mais. Porque era lei, ele cumpria a lei, mostrando Deus desceu em nosso meio, mas cumpriu a mesma lei. Jesus veio e teve que pagar imposto do quê? Mas não pediram para ele pagar imposto, ele não tinha dinheiro para pagar imposto, mandou Pedro pescar, foi lá, Pedro
pegou um peixe e tirou o dinheiro da boca do peixe para pagar o imposto dele e de Pedro. Essa é a forma que Deus vem na terra e observa as coisas, as leis. Deus não é contra as leis. Quando a lei é deturpada, contrária à Bíblia, ela não é lei. A verdadeira lei é aquela que você extrai da própria palavra. Você toma a própria palavra, o que Moisés fez. Não estou falando de 10 mandamentos. Que as pessoas que estão falando em leis, pensam que estão falando em 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foram resumidos em Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Pronto, foi o que Jesus ensinou. Agora, a observação, orar pelo seu país, você pode orar. Orar pelo seu presidente, pelo fulano, pelo Beltrano, você pode orar. Não tem problema. Você orar pelo seu prefeito, não tem problema. Você tem que orar. A Bíblia manda orar também por estas pessoas. Mas você não tem que misturar. A Bíblia não manda você misturar. Eles queriam que Jesus fosse um que misturasse com a política de Roma e destruísse, depois vencesse Roma e aplicasse um reinado messiânico. Ele não fez, não era para o tempo dele. Eles esperavam agora que se Jesus viesse, ele já vinha arrebatar o povo. Não, ele veio primeiro para cumprir São Mateus 24, 36. Aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Ele veio para cumprir esse tempo, assim como foi nos dias de Noé. Está ali Mateus 24, 36, 37, 38. Ele veio para cumprir esta parte no tempo de William Branham, não tempo de arrebatamento. O tempo de arrebatamento é nós agora. É tomar a mensagem que Deus mandou através de William Branham e nos preparar para o arrebatamento. Amém? Eu creio que isso aqui é bom nós olharmos. Deus apareceu a Abraão e não para Ló. Aí você vê, Deus apareceu a Brana. Deus apareceu a Brana. Você não tem que preocupar agora com o Ló, porque Deus não aparece com o Ló. São bons, faz seus trabalhos na política, alguns crentes que fazem seu trabalho político. Ló também era assim, mas Deus nunca apareceu para ele. Deus apareceu para Abraão. Isso é bíblico. Deus nunca o chamou. Deus chamou Abraão e falou: você separa desse rapaz aí, ó. Separa dele. Se você continuar com ele, a sua fé vai ser uma fé aniquilada, política. Separa, sai da tua casa, da tua parentela, da casa dos teus pais e vai para uma terra que eu te mostrarei. Isto é, sai pela fé. Deus não pegou assim: aqui a terra que eu vou te dar, ó, essa é boa. Não, sai daí e eu te mostrarei. Tem gente que quer fazer teste com Deus, que o Senhor me mostre agora se a coisa é boa, para eu poder aceitar. Não, Deus falou para Abraão diferente: sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais e vai para uma terra que eu vou te mostrar ainda, que eu vou te dar ainda. E ele peregrinou na terra da promessa como terra estranha. Ele não sabia. E o seu povo ia vir para aquela terra 400 anos depois. O seu povo viria para aquela terra através de Moisés, que ele faria aquilo, e Josué. Então, vendo a aparição de Deus, essa maneira de Deus aparecer, como apareceu para Abraão, apareceu nos dias de William Branham. Eu quero que você veja isso. Quem é que vê Deus nos dias dos Estados Unidos, no entardecer? Só o Abraão. Vocês estão me entendendo? Só o Abraão. Bran não é Abraão. Bran é Elohim. Abraão é aquele que ouviu Elohim. E eles nunca puderam ver isto. Eles não podem ver isso na mensagem, porque cada vez que Deus vem, Ele é o Senhor, Ele toma conta, Ele manda, Ele governa, Ele exerce autoridade, Ele é a palavra daquele dia. E eles não puderam ver nem Jesus e nem em Brana, não puderam ver,
Hoje, o que nós temos que fazer é só repetir. João, come o livro, profetize outra vez. Esse é o ministério de cada pastor hoje. E do Abraão, hoje. Se tiver algum pastor Abraão, ele vai pregar essa mensagem, ele vai mostrar: o Cordeiro saiu do trono, a era terminou, Deus tem novo nome, BRANHM é o nome de Deus, nesse dia final, é o novo nome. Isso é para cumprir Apocalipse 2:7 e 3:12, é 2:17 e 3:12, precisa cumprir a Bíblia, mas as pessoas querem isso aí? Não querem. Mas que Deus apareceu outra vez, apareceu. Aí nós voltamos lá no 7º selo, 399. Quando é que vamos ficar sabendo do 7º selo? Quando Jesus aparecer novamente sobre a terra. Em forma de palavra, em forma dessas pregações, em forma das revelações. Você vê que é Jesus, porque o povo via que Brana fazia as mesmas obras que Jesus fez. E por que fez maior? Porque Jesus, no dia que ele estava na terra, ele não criou, ele multiplicou pães, transformou água em vinho. Mas quando Jesus estava em Brana, nos Estados Unidos, ele criou, além de ressuscitar os mortos, além de curar os enfermos, ele criou o esquilo para provar que aquele mesmo Deus do Gênesis, no princípio criou Deus, os céus e a terra, aquele mesmo Deus do Gênesis estava no Apocalipse, para provar para nós neste dia final, é o mesmo Deus, estava num homem agora, criando o esquilo. E o que nós mais apreciamos é a palavra revelada. Você toma a mensagem e sabe, isto é certo, esta palavra é certa. Agora, esta palavra é para o eleito, não é para eu discutir. Tem gente que quer discutir, não. Vocês têm que se preocupar. E se há uma coisa boa que se deve fazer, é despreocupar da vida dos outros. Olhe para si mesmo. Tira essa trave que está no seu olho. Ao invés de querer fazer alguma coisa para o seu irmão ver. Viva a vida cristã. Olhe para si. Peça misericórdia a Deus. Eu não mereço o que tenho, não mereço o que creio, não mereço o que Deus abriu para mim. Você tem que pensar nisso. Não preocupar com o outro. O outro está tropeçando nisso, tropeçando naquilo. Fala isso, fala. Não olhe para o outro. Olhe para você e a revelação, a luz que Deus te deu. E o melhor crente hoje, o eleito, é aquele que não persegue eleito. Eleito não persegue eleito. Então, não tem que te preocupar com a vida de irmãos, com a vida de pastores. Não tem que te preocupar. Eleito não persegue eleito. Viva a palavra, creia na palavra. Deixe esta palavra ser retransmitida através de você. Coma este livrinho, deixe este livrinho causar efeito na sua vida. O livrinho é a revelação dos 7 selos, é a pregação que o povo não tinha antes da voz do 7º anjo. Hoje nós temos, Deus já mandou o 7º anjo, nós temos suas pregações, estamos aqui. Seja um verdadeiro Abraão. O verdadeiro Abraão come o livrinho, fica separado. Não tem que mexer com este, com aquele. Cada um de nós temos que ter esse espírito correto de Abraão. Viver separado, lá nas montanhas. Isso não quer dizer que você tem que ir lá para o mato. Tem pessoas que pensam tudo inverso. Tem gente que vai para o mato, mas volta para a cidade e faz política. Viva separado, como Abraão viveu separado. Não se misturou com o Ló, que era seu sobrinho político. Só foi lá para fazer o quê? Salvar ele. O meu sobrinho foi preso. Eu vou lá livrar ele. É minha carne. Foi lá, livrou ele. Mas não ficou em Sodoma.
livrou o sobrinho não saiu de Sodoma. Você pode livrar esse povo, mas eles não saem de Sodoma. Ele livrou o sobrinho dos 5 reis, matou aqueles reis, defendeu o seu sobrinho, mas o sobrinho não saiu de Sodoma, não largou da política. Tem hora que você tenta salvar um irmão, uma irmã, mas eles querem se meter na política. Vamos agora, vamos sair, vamos para o deserto, vamos lá para o monte, vamos lá com Abraão com seus 318 homens, que foram os que ficaram satisfeitos com Abraão. A congregação do tempo de Abraão era 318 homens que ele tinha ali. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de ver que o Senhor apareceu para Abraão comendo e bebendo. O Senhor apareceu para o povo nos Estados Unidos comendo e bebendo. O Senhor apareceu para os judeus comendo e bebendo. E o Senhor aparece para nós agora através de uma mensagem que nós comemos. Temos que comer. É a sua palavra, é a Bíblia dizendo: coma o livrinho. Temos que comer, beber esta palavra. Ajuda este povo, Pai, que cada um possa sentir melhor sua presença, seu governo, seu poder, e se separar do mal. Ajudar as pessoas sem se misturar com o mal do dia em que vivemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Eu busquei o Cordeiro no trono, não estava mais. Ele até mesmo já tinha saído do trono do Pai. Quando ele saiu, ele rugiu como um leão. Já não havia mais intercessão, e o livrinho estava em suas mãos. Foi o Cordeiro quando ele saiu para reclamar. Pôs um pé na terra e outro no mar, e jurou que o tempo já não é mais. Cordeiro saiu e ele saiu para reclamar, e o sacrifício saiu do altar, e o trono passou a fumegar. William Branham, nosso profeta, nos advertiu. Ele entregou sua mensagem e depois partiu. E na mensagem a cura divina ele disse assim: Deus terá um homem depois de mim, para a geração que está para vir. Já se cumpriu o que Branham disse, já aconteceu, e esse homem já apareceu. Sua mensagem me converteu. Cordeiro saiu e ele saiu para reclamar, e o sacrifício saiu do altar, e o trono passou a fumegar. Cordeiro saiu e ele saiu para reclamar, e o sacrifício saiu do altar, e o trono passou